Olá! Há mais de 20 anos, pessoas com deficiência têm passe livre e assentos reservados, por lei, no transporte coletivo interestadual do Brasil. A isenção tarifária garante a gratuidade no transporte a pessoas com deficiência, seja ela física, visual, intelectual, auditiva e também autismo. O benefício é extensivo aos que possuem algumas doenças crônicas. Para isso, é preciso comprovar renda familiar até 2 salários mínimos. Vamos saber mais sobre o passe livre no Preservar a Lei, que começa agora. As pessoas com deficiência comprovadamente carentes têm direito ao passe livre em ônibus interestaduais em todo o país. A reserva foi estabelecida por lei em 1994 e é conhecida popularmente como passe livre. Ela foi regulamentada por um decreto presidencial que reserva aos beneficiários 2 assentos por ônibus na categoria convencional. O passe livre é concedido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, órgão responsável pela regulamentação e supervisão das atividades de mobilidade rodoviárias. As informações para a concessão do benefício estão nos diversos canais de informações da agência, que também conta com posto de atendimento presencial em rodoviárias interestaduais. Os assentos destinados à gratuidade devem ser mantidos até as 3 horas que antecedem a viagem. Após esse prazo, as empresas de transporte estão liberadas para comercializar os bilhetes. Direitos e garantias que estão na lei e devem ser preservados. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o presidente da APAE Brasil, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, José Turozzi, e também com o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB de Minas Gerais, o advogado Tiago Elton Ribeiro. Sejam muito bem-vindos ao Preservar a Lei. Eu começo com o doutor Tiago perguntando sobre o decreto presidencial de 94 e a lei acabou demorando para entrar em vigor. Por que essa demora, doutor? Infelizmente, no Brasil, a gente tem essa lentidão em termos de regulamentação de toda a legislação de direitos da pessoa com deficiência. Nós temos uma legislação muito rica no papel. Talvez aí, há quem diga que é o ordenamento jurídico mais poderoso em termos de proteção da pessoa com deficiência, mas em termos de regulamentação, nós temos aí uma lentidão e até uma carência de regulamentação das mais diversas normas. É o que aconteceu na questão do passe livre, uma lei que é de 94, que veio a ser regulamentada por decreto em 2000 e disciplinada somente em 2012 para poder pacificar aí situações que envolvem as empresas e as pessoas com deficiência que são beneficiárias. Bom, vamos falar agora com o José Turozzi, que representa aí a APAE. Falando aí sobre dignidade, são 2 décadas da legislação do passe livre. Queria saber quais foram esses benefícios para as pessoas com deficiência. Ela veio, de certa forma, trazer inúmeros benefícios aí às pessoas com deficiências, inclusive pessoas carentes que precisavam se deslocar entre estados, inclusive, muitas vezes até por questões de tratamento de saúde, enfim, é um direito assegurado, né? E, infelizmente, demorou tanto para tramitar e tal como agora, em 2015, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que é o espelho da Convenção da ONU, né? Desde 2006, ela foi aprovada aqui como emenda constitucional, mas do momento de tirar do papel para ir para a prática, essa é a grande demora, né? Nós temos uma lei fabulosa no Brasil que protege a pessoa da guarida, a pessoa com deficiência, mas, infelizmente, ela está no papel e precisa essa mobilização, nós precisamos. E as APAEs do Brasil, a Federação Nacional das APAEs, nós temos hoje 2.200 filiadas no Brasil, e um dos focos de trabalho nosso é a defesa do direito da pessoa com deficiência. E nisso nós trabalhamos também com muita propriedade aí, com toda a nossa rede no Brasil. Bom, e vamos assistir agora a um vídeo explicativo sobre como é requerido o passe livre. Além de manual, também é possível solicitar o benefício pela internet. Vamos ver. Você agora tem 2 formas de pedir o seu passe livre. Uma é manual, como você já conhece, e a outra é pela internet.
Agora veja como pedir o passe livre de forma manual em 3 etapas. Na primeira etapa, preencha o formulário para requerimento de beneficiário. Na segunda etapa, você precisa comprovar sua renda por meio da declaração da composição e renda familiar, que é a segunda página deste formulário. Não se esqueça, o beneficiário é destinado à pessoa carente. Para calcular a renda, some os salários e outras fontes de renda, como pensão e aposentadoria de todos os residentes em sua casa. Pegue este valor e divida pelo número de pessoas que moram com você. Se a conta for igual ou menor a um salário mínimo, você está no programa. Na terceira e última etapa, você deve apresentar o atestado médico caracterizando a condição da deficiência. Agora, se você quiser solicitar o seu passe livre pela internet, você precisa ter em mãos o número do seu CPF, do CPF dos seus familiares, do CPF do seu acompanhante e os seus documentos escaneados ou fotografados. Ao acessar o sistema de cadastro eletrônico, você deve preencher todos os campos corretamente, que são os seus dados pessoais, os dados dos seus familiares e, se houver, do seu acompanhante. No sistema de solicitação pela internet, haverá um vídeo tutorial bem visível, com passo a passo para te ajudar a solicitar o seu passe livre. É só clicar em enviar e aguardar o seu pedido ser analisado. A credencial do passe livre será enviada para o seu endereço em até 30 dias, a partir do recebimento da documentação pela equipe do programa, desde que esteja tudo correto. O passe livre é gratuito, pessoal e intransferível. Vamos ouvir também um depoimento do órgão responsável pela regulamentação e supervisão das atividades de mobilidade rodoviária, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. O benefício, ao longo desses 20 anos, já emitiu 1.026.000 credenciais, sendo que hoje nós temos aproximadamente algo em torno de 190.000 benefícios vigentes. Ao longo dos últimos anos, o processo de concessão passou por importantes evoluções. Dentre elas, a gente pode destacar o acesso à base de dados do BPC, que é o benefício de prestação continuada da assistência social. Por meio de acesso à base de dados desse benefício, é possível comprovarmos a renda e a deficiência da pessoa que está solicitando. Então, o beneficiário não necessita nos apresentar a comprovação da renda e nem da deficiência, porque já o fez isso perante o INSS. O benefício já beneficiou inúmeras pessoas com deficiência, permitindo viagens entre diferentes unidades da federação, pois a sua condição de transporte interestadual permite que pessoas viajem de uma unidade da federação para outra, no transporte convencional. Doutor Tiago, em 2012 teve aí uma portaria que acabou modificando um pouco a situação, ou pelo menos pacificando um pouco a relação entre empresas e o usuário do benefício. Qual foi a importância da portaria 261 para a melhoria do serviço? Na verdade, a portaria 261 ela veio para disciplinar, né, a criação da política de passe livre. E, de certa forma, ela trouxe mais segurança jurídica, tanto para o cidadão, para a pessoa com deficiência que é beneficiário, quanto para as empresas, né? Porque ela impôs ali limites, impôs sanções, ela trouxe também ali regras de atendimento. As alterações da portaria não significa que foi a melhor maravilha do mundo, mas houve de fato aí uma redução drástica no número de conflitos que existiam entre beneficiários e empresas. Mas ainda tem muita coisa que pode melhorar dentro dessa política de transporte público coletivo para a pessoa com deficiência. A gente ouviu aí pelo depoimento da NTT, necessário também o comprovante, o atestado médico. Queria saber, existe muita fraude em relação à apresentação desse atestado? As pessoas, de que forma que elas apresentam para que haja, assim, a comprovação de que elas são beneficiárias desse passe livre? Infelizmente, para todas as políticas públicas que existem no Brasil para a pessoa com deficiência, a gente ainda encontra fraudes, né? Nos deparamos aí com fraudes. Mas no caso em específico do passe livre,
temos que lembrar que existe um modelo próprio, um formulário padrão criado pelo Ministério dos Transportes, pelo governo federal, né? E esse formulário ele exige a assinatura de profissionais da saúde credenciados ao SUS, né? Ou seja, é multiprofissional, pelo menos 2 profissionais vão assinar, sendo obrigatoriamente um médico. Então, você tem como ter lastro desses profissionais dentro dessa documentação, né? Além disso, o beneficiário ele tem que enviar a documentação original. Lembrando que qualquer tentativa de falsificação ou de burlar a política pública, isso implica aí, não apenas no cancelamento do eventual benefício que venha a ser concedido, como também implica aí nas repercussões cíveis e criminais cabíveis aí de acordo com o caso. José, eu queria saber como é que pode garantir a gratuidade desse serviço em relação ao tempo que as pessoas esperam. Até 3 horas que ela pode garantir a gratuidade e o assento reservado? Como é que funciona isso? Sim, qualquer pessoa com deficiência que queira fazer a sua reserva, né? Ela tem que fazer até 3 horas antes do embarque. Então, passou esse horário, a pessoa até perde o direito e a empresa ela tem o direito de vender a passagem para outro passageiro comum. Então, é importante que as pessoas com deficiência que queiram utilizar do passe livre e que faça com certa antecedência, obedecendo realmente o critério que existe estabelecido, né? Porque as empresas também, só o fato de uma empresa disponibilizar 2 assentos já é um grande benefício para as pessoas com deficiência. Agora, cada um tem que cumprir o seu papel, né? Então, isso está disciplinado na política do passe livre, então tem que ser obedecido esses critérios para que a pessoa seja realmente beneficiada. Na pandemia, o uso da tecnologia para requerer o benefício acabou ajudando essas pessoas, não? Essa ferramenta hoje da internet facilitou muito a vida das pessoas com deficiência, até através de aplicativos, né? E, inclusive, toda a nossa rede, inclusive, está levando informações, inclusive às famílias, né, através de WhatsApp, através de outras ferramentas de comunicação, né? E a pandemia, nessa forma, ela beneficiou, de certa forma, aí, a obrigatoriedade mesmo das pessoas hoje estar conectadas, né? Bom, o Preservar a Lei faz agora uma pequena pausa, a gente volta já. Preservar a Lei está de volta e o assunto hoje é o passe livre para pessoas com deficiência no transporte coletivo interestadual. Um dos primeiros beneficiários do passe livre foi um morador de Samambaia, no Distrito Federal, em 2001. Vamos assistir agora a um depoimento do representante do movimento Passe Livre Pessoas com Deficiência. Vamos ouvir. Eu sou Ivaldo Rodrigues, sou uma pessoa com deficiência visual, sou baixa visão. E hoje eu venho falar para você sobre o passe livre federal das pessoas com deficiência. Desde a época que foi publicada essa lei, a gente tinha convencional todos os dias e várias vezes por dia. O que aconteceu? Com a ação do Ministério Público Federal do Mato Grosso do Sul, deu direito às pessoas com deficiência viajar no ônibus ilimitado. O que significa? Se tiver 40 lugares no ônibus, pode viajar 40 usuários de passe livre. Depois disso, as empresas, juntamente com a ANTT, lançaram a resolução 4770, que foi publicada no dia 25 de junho de 2015, dando ao direito às empresas colocar somente um carro convencional por semana. Aí, as pessoas com deficiência perderam o direito de ir e vir, a sua dignidade nas suas viagens interestaduais. Nós já tivemos várias reuniões no Ministério da Infraestrutura, na ANTT participamos de audiência pública, de reunião participativa,
onde foi oferecido 2 vagas no ônibus executivo para todas as gratuidades. Vou dar um exemplo. Jovem de baixa renda, idoso e pessoa com deficiência, tudo misturado. 2 vagas mistas para todas as gratuidades. E temos também o projeto de lei 1252 de 2019 da senadora Mara Gabrilli, que dá o direito para as pessoas com deficiência viajar também no transporte aéreo, retirando qualquer tipo de categoria no Passe Livre Federal. Com esse projeto de lei 1252 de 2019, nós vamos poder viajar, além de qualquer categoria de ônibus, também no aéreo, transporte aéreo. Então fica aí a nossa dica. Continuamos com a nossa luta e hoje, infelizmente, o Passe Livre não faz a função dele, que é dar o direito para as pessoas com deficiência de viajar com dignidade. Doutor Tiago, a gente ouviu aí o depoimento de um movimento, uma pessoa com deficiência também, reclamando dessa mudança, né? E que isso prejudicou muito as pessoas com deficiência em relação ao benefício. Também tem uma vantagem aí que ainda está sendo discutida no Congresso Nacional em relação aí às pessoas com deficiência também terem gratuidade no transporte aéreo. Queria que o senhor falasse sobre isso. Bom, na nossa combativa atuação aí em defesa dos direitos das pessoas com deficiência, nós ainda nos deparamos com muito desrespeito por parte das empresas. Então, aquilo que muitas das vezes as empresas podem fazer para cooperar, para fins de efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, infelizmente na prática não é feito. A título de exemplo, há pouco tempo, o José comentou aqui que a questão das 3 horas, né, para embarque. Quando você chega, por exemplo, em momentos de pico, ou em feriados, festas natalinas, né, festas de final de ano, muitas das vezes são vendidas aí as passagens de forma antecipada e acontece da pessoa com deficiência chegar mesmo dentro do prazo e não encontrar ali, né, à sua disposição a passagem para autorização via embarque de passe livre. Então, são situações que a lei não contempla ainda, né, e que precisam ser modificadas. Da mesma maneira, né, a gente também tem que começar a trabalhar na evolução dessa política. Hoje, de fato, ela está minada. O representante da associação que deu depoimento, ele tem toda a razão, né? A política pública está sendo esgotada aos poucos pelas empresas, mas a gente precisa evoluir isso para que as pessoas com deficiência tenham dignidade nessa política. A título de exemplo, a lei ela fala sobre o transporte interestadual. A lei ela não fala o modal, ela não diz se é aquaviário, se é ferroviário, se é rodoviário. Quem diz isso é uma portaria que está abaixo da lei. Então, nasceu aí um questionamento se o transporte aéreo também estaria incluído ou não. Mas como não cabe aí nem mesmo ao Poder Judiciário estender, né, as próprias tentativas das pessoas com deficiência de aplicar essa política pública no transporte aéreo, por mais que algumas ações individuais saiam procedentes, o STJ já pacificou o entendimento de que não é possível essa extensão. Então, a nossa esperança, de fato, é, no Congresso Nacional, em promover essa alteração em favor do transporte aéreo e também para poder minar esse tipo de situação que acontece por parte das empresas, acabando com essa diferença de modalidade de ônibus, né? Se é leito, se é semileito, se é executivo, se é convencional. O direito da pessoa com deficiência, ele existe, ele tem que ser efetivado, independentemente da categoria. José, você concorda aí com o doutor Tiago e também, né, com o depoimento desse representante do movimento de pessoas com deficiência em relação à dignidade, em relação às restrições que foram impostas? E também queria saber de você se as empresas ainda resistem a receber essa pessoa com deficiência de uma forma digna. Eu acho que tem realmente, às vezes extrapolam, né, o direito da pessoa, né, como o doutor Tiago disse, né, às vezes uma pessoa chega no horário em datas comemorativas, né, que tem um grande volume de passageiros, às vezes as empresas não respeitam, né, esse horário e acaba priorizando o passageiro comum e deixando a vaga, excluindo a vaga da pessoa com deficiência. Eu acredito que tenha acontecido isso. De outro lado, também, eu vejo que
as empresas também têm uma preocupação, porque eu já vi presencialmente, né? Já também andei na modalidade de transporte coletivo também. Muitas empresas hoje se adaptaram, tem elevadores, né, dentro do ônibus, então facilita aí o cadeirante, né, o acesso também. Agora, eu entendo o seguinte, lei é lei, tem que ser cumprida, né? E se uma pessoa com deficiência ocorrer isso, que não garanta para ela esse assento, né, nesse período de 3 horas, eu acredito que o que ela tem que tomar de atitude é pegar um depoimento, o nome de uma testemunha, né, que está ali na rodoviária, em qualquer outro lugar, e realmente fazer uma queixa ao Ministério Público para que seja garantido aí o direito dessas pessoas a usufruírem, né, do transporte coletivo interestadual. Qual que é o amparo legal, doutor Tiago, em relação a garantir esse assento? Se ela não conseguir, ela procura quem e de que forma ela pode exigir perante a lei? Inicialmente, né, temos que lembrar que para a recusa do direito, né, de embarque na questão do passe livre, a portaria 261 ela obriga as empresas a motivar a recusa para a pessoa com deficiência. Então tem que ser informado a data, a hora, o local e o motivo pelo qual está sendo negado aquele direito. Se essa negativa não foi entregue para a pessoa com deficiência, ela deve imediatamente procurar ali o posto da NTT dentro do terminal rodoviário, né, se ele tiver. Se não tiver, ela pode também ligar no 166, que é a ouvidoria, né, da NTT, sem prejuízo, pegar testemunhas no local, fazer fotos, vídeos, anotar placa, número de ônibus, o que for, né? Faça um boletim de ocorrência, registre os acontecimentos. Por quê? Porque a violação do direito, né, de embarque ali no caso, a própria violação do direito à acessibilidade, se acontecer, né, no sistema de transporte rodoviário, isso vai repercutir sim, tá, na vida civil da pessoa com deficiência. Isso pode gerar inclusive danos morais, dependendo da situação, né? Além dos eventuais danos até materiais, sabe-se lá pelo qual aquela pessoa estava viajando, né? Perdeu um tratamento, perdeu uma entrevista de emprego, perdeu uma oportunidade. Então, os prejuízos que a pessoa com deficiência vier a sofrer em razão da não efetivação de seu direito para acesso, né, ao direito de ir e vir pela política de transporte, pelo passe livre, isso deve sim aí ser motivo de questionamento na via judicial, se for o caso. Bom, e nos primeiros anos de funcionamento do passe livre, houve um salto de 1.500% na adesão de novos usuários. Em 4 anos, o número cresceu 1.478%, chegando a pouco mais de 50 mil beneficiários em 2005. Segundo dados do Ministério da Infraestrutura, em 2016, o programa fechou o ano com cerca de 200 mil beneficiários, quase 30 vezes mais que na criação em 2001. E aí eu pergunto ainda para o doutor Tiago, o que é possível aperfeiçoar na legislação para dar maior conforto para esse público? Eu penso que são 3 pilares aí, né, que a gente luta e que devem ser melhorados aí. O primeiro, de fato, é ter uma fiscalização decente, uma fiscalização rigorosa, digna, né, com a aplicação de multas que de fato gerem efeito pedagógico, né, para fins de inibição aí do desrespeito por parte das empresas, né. O segundo momento é a busca pela plena acessibilidade, que até hoje ainda não encontramos, por mais que uma empresa ou outra, né, tenha se preocupado e cuidado com esse direito de ir e vir com dignidade para a pessoa com deficiência, nós ainda, né, vemos no transporte rodoviário muitas cenas de humilhação, de constrangimento, pessoas com deficiência sendo carregadas, né, muitas das vezes aí, né, com dificuldade, com as suas necessidades fisiológicas numa viagem, e ainda existe, né, muita judicialização pelo não reconhecimento da condição de deficiência na hora de tentar acessar o passe livre. Isso acontece porque a política pública ela ainda aplica um modelo estritamente médico da deficiência, né? Tanto que a documentação que tem que ser entregue, você entrega o quê? Relatórios médicos, atestados médicos. E a nossa LBI, ela preconiza um novo instrumento de avaliação, né? A avaliação biopsicossocial. Aquilo que, de fato, coloca essa pessoa no conceito legal de deficiência hoje, para que ela, sim, seja reconhecida como titular do direito, como beneficiário do direito ao passe livre. O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência deliberou e aprovou a avaliação biopsicossocial aí das pessoas com deficiência. Isso eu acho um grande avanço agora nessa questão de ter um critério
definido, né, e um critério, inclusive, internacional, né? Então, eu acho que com isso, né, tem que se fazer uma maior divulgação, né, desse direito das pessoas, né? Nós, como rede nacional, nós temos feito aí cartilhas de orientações aí a todo o nosso público, né? Como é que é essa relação de comportamento das pessoas em relação às pessoas com deficiência? Nós estamos num processo de mudança, né? E as pessoas hoje estão tendo uma melhor visão, melhor aceitação das pessoas com deficiência, embora haja ainda muita discriminação, muita apatia a essas pessoas. Mas, assim, nós somos um movimento que existe há 66 anos no Brasil e todo ano, já há mais de 60 anos, a gente realiza uma Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E nessa Semana Nacional, a gente faz uma grande divulgação durante uma semana de conscientização da sociedade sobre o direito da pessoa com deficiência, sobre o papel na sociedade, sobre a aceitação dessa pessoa. É um árduo processo, na verdade, né, de mudança cultural, né? E cultura não se muda da noite para o dia, isso demora, são anos, né? Se analisarmos aí, nós temos uma lei brasileira de inclusão de 2015, que entrou em vigor em janeiro de 2016, né? Então, é muito recente essa sistemática normativa no Brasil. E as pessoas com deficiência, agora que elas estão assimilando isso também, né? Por mais que a gente tenha um histórico de luta, de conquistas sociais, se temos alguma coisa hoje, né, em termos de dignidade para a pessoa com deficiência, porque muita gente lutou por nós, pessoas com deficiência, no passado, e cabe a nós hoje, no presente, darmos continuidade a essa luta. A sociedade precisa entender que nós, pessoas com deficiência, somos parte ativa, né, da sociedade. E é a partir daí que a gente dá continuidade a essa luta, marcando presença social, ocupando os espaços públicos, utilizando as políticas públicas, né, e mostrando para o governo que nós existimos e que fazemos parte disso tudo. É a partir daí que a gente vai seguir construindo isso. Eu entendo que quando essas políticas elas são divulgadas, né, como a gente está fazendo aqui hoje, debatendo, mostrando como é que funciona, isso abre, né, a mente de muita gente que às vezes desconhece ou que nem pensou em exercer determinado direito, e é a partir daí que a gente começa, cada um, a plantar, né, uma sementinha aqui e outra ali, para que amanhã, né, o futuro mais inclusivo aí, né, ele possa estar presente na vida de todo mundo. Para isso tem um nome, cidadania, e é assim que eu termino o Preservar a Lei, agradecendo a participação de vocês. E é isso, gente, Preservar a Lei fica por aqui. Acompanhe nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima!